Shalom, irmãos, muito bom estar aqui novamente com vocês, podendo compartilhar da palavra de Hashem, né, da sua grandeza, e lembrando que a palavra dele é a que nos dá a vida. Hoje nós tivemos um breve estudo ali no grupo, né, sobre o livro de Bereshit, onde o Eterno estabelece os frutos para que o homem comesse e as ervas para os animais comer. Então, se você perceber no livro de Gênesis, não existe nem animais comendo carne e nem homens comendo carne, tá ok? Quando você vai lá no livro de Gênesis, continua Gênesis capítulo 9, você vai ver o dilúvio acontecendo por causa da perversão do homem, por causa de muita maldade que o homem estava. E ali então, depois que Noé sai da arca, o Eterno então vai dar para Noé regras, né? E o Eterno então vai dizer para Noé, você vai comer todos os animais agora terão pavor de você, né? Todos os animais terão pavor de você, e você vai comer desses animais, se alimentar desses animais. Lembrando que quando Hashem fala para Noé, você vai alimentar desses animais, você precisa entender que existia na arca um casal de cada espécie dos animais impuros e 7 casais dos animais puros. Então, se Hashem fala para Moshe que desses animais ele vai comer, é óbvio que ele não vai comer os animais que só tem um casal, que se ele come não existe mais essa espécie, né? Então, o Eterno, a partir desse momento, dá para Moshe a autorização de comer carne, mas lá na frente, um pouco mais na frente, né, através dos mandamentos, o Eterno vai estabelecer as regras de qual animal ele poderia comer, e não é só comer, tá? Mas como sacrificar esse animal, da forma que esse animal teria que ser sacrificado, né, evitando o sofrimento desse animal, a extração do sangue desse animal e o alimento então, desse animal, tá ok? Então ele vai dar ali ao homem esta regra e este mandamento. Então inicialmente você me pergunta, mas então nós naturalmente fomos criados para não alimentar, ingerir carne, verdade. A criação inicial de Hashem é que nós não comamos carne, ok? Quando o Mashiach vier estabelecer de novo, nós receberemos um corpo, o mesmo corpo que Adão tinha, que o corpo que Adão tinha era um corpo glorificado antes do pecado, né? Era um corpo glorificado, então nós receberemos esse corpo novamente e não desejaremos mais comer carne e etc, etc. Então, seria bom que não comesse carne, né? Porque a carne em si, ela não é absorvida pelo organismo. O líquido gástrico que nós temos no estômago, ela não dissolve a carne. Tanto que a carne apodrece e ela sai, né, no intestino e não tem absorção. Mas mesmo assim, Hashem dando ao homem a autorização de comer a carne, então não significa que você está pecando em comer carne, tá? Mas ele estabelece o que você pode e o que você não pode comer, tá ok? E baseando-se nisso, o estudo que nós tivemos, esse argumento que nós tivemos lá, nós vamos lá em Romanos capítulo 14, aonde vai haver uma discussão ali entre os judeus acerca do gentil, novamente. Lembrando que eram vários grupos de judeus, tá? E existia um grupo judaizantes, uns judeus que eram gnósticos, tá? E esse grupo, o que eles faziam? Eles eram vegetarianos. Então, os romanos vão fazer uma pergunta a Paulo, e Paulo vai explicar aos judeus que estão ali, ensinando aos gentios e aos gentios acerca do comer carne ou não comer carne. Mas quando você lê Romanos a olho grosso, sem o contexto, dá a entender que você pode comer qualquer coisa, tá? Dá a entender que você não precisa guardar dia nenhum, ó, não precisa guardar sábado, porque Paulo falou lá em Romanos 14 que tem gente que guarda um dia para o Senhor e quem não guarda. Quem guarda faz para o Senhor, quem não guarda também faz para o Senhor. Não, não é isso.
A discussão é a respeito dos gnósticos, tá? Eu sei que você nunca ouviu falar desses gnósticos, mas você estudando um pouco sobre isso, você vai entender. Vamos lá. O que os gnósticos faziam? Além de ser vegetarianos, eles proclamavam que um dia tinha que ser para jejum, né? Então eles tinham que separar um dia da semana para jejuar. Você nunca vai ver um judeu discutir acerca da carne pura e impura. Ele não discute isso, porque carne impura para ele não é alimento. Então toda vez que ele discutir sobre alimento, o assunto é outra coisa, não se pode comer. O assunto não é se deve comer animal imundo ou não imundo. Não. Você vai ver que no estudo passado a discussão não era carne imunda, mas a discussão lá era você não comer o sangue. Você vai ver uma discussão em torno de os animais impuros no lençol que Pedro viu. Você vai ver que não é alimentação, que o contexto lá o Eterno está revelando que ele está purificando os gentios. Você vai pegar um outro texto lá que fala assim, pode comer qualquer coisa, que o imundo, o que contamina o homem não é o que entra, o que sai. Se você pegar o contexto, não está falando de comer carne imunda ou não, está falando de comer sem lavar as mãos, né, que era um rito. Então você vai pegando esses textos, você vai observando que não está falando. Então o judeu não vai discutir, pode comer carne imunda, pode comer o porco. Não, isso para nós, para Paulo, para judeu, qualquer judeu, Kéfas, Pedro, Paulo, Tiago, Tomé, todos os homens, Yeshua, né, o nosso Mashiach, não vai discutir isso. Isso não existe. Se o Eterno falou para não comer, nós não discutimos. Isso não é discussão, não existe discussão no nosso meio se podemos ou não. Se a Hashem falou que não, é não para a eternidade. Se a Hashem falou sim, é sim, acabou. Tá ok? Então você não vai ver dentro do contexto bíblico se discutindo se pode comer isto ou não. Então a discussão de Romanos 14, o contexto é se pode comer carne ou não. E o contexto aqui precisa-se guardar um dia de jejum, santificar um dia, separar um dia para jejuar ou não? A discussão aqui não é Shabat. Shabat, o Eterno já falou para guardar, já mandou, então não há discussão. Aqui a discussão é separar um dia da semana, seja quarta ou quinta, para santificar, para jejuar. Ok? Essa é a discussão. Então vamos lá, eu vou ler para você e você vai entender melhor. Vamos lá? Romanos capítulo 14, a partir do verso 1. Ora, lembra que é a resposta de uma pergunta que Paulo está dando. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco só come legumes. Tá? Quando fala tudo se pode comer, nós não estamos falando tudo quanto é coisa que se move. Aqui nós estamos falando o seguinte, tudo que pode comer é tanto carne, quanto verdura, quanto legume, tudo que o Eterno falou que pode comer, nós vamos comer. Os outros não. Paulo vai chamar esses de fraco na fé. Por quê? Porque o problema não é comer a carne, o problema é dizer que comer a carne é pecado. Tá? Hashem permitiu, então não é pecado. Tá? A partir do momento que ele fala, pode comer isso, mas vocês vão comer assim, assim, desse jeito, tudo bem, você vai comer e não está pecando. Ok? Então, diz assim, porque um crê que tudo pode comer, né? Todo alimento se pode comer, alimento é o que Deus falou que é alimento. E o outro que é fraco só come legumes, tá vendo? Esse que só come legumes é vegetariano. O que come o alimento, a carne, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então o que come a carne não julga o que não come. E o que come verdura não julga o que come carne. Né? Então não faça isso. Quem é tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai? Mas estará firme, porque o poderoso é Deus para o firmar. Faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente segundo a sua própria mente. Aquele que faz caso do dia faz para o Senhor, e o que não faz, também o faz para o Senhor. O que come para o Senhor come, porque lá dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Se eu pegar esse texto como
comer qualquer coisa, aí fala assim, ah não, o que não come, então o que não come, não come nada. Não, o que não come, carne. O que come carne, come para o Senhor. O que come, o não come, come para o Senhor também. O que separa um dia e diz esse dia tem que ser jejuado, não discuta com ele, deixa ele jejuar. Mas aquele que não faz isso, não o condene, tá? Porque o que faz caso de um dia, não agrida o que faz caso de um dia. Então, eles estão discutindo um dia para jejuar. É a questão dos gnósticos, tá? Nós temos que estudar a história dos gnósticos para você entender isso aqui. Mas não está falando nem de Shabat, nem de casa imunda, carne imunda, não é esse o assunto, tá? Aí diz assim, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que Yeshua, o nosso Messias, ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas tu, por que julgaste teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal do Eterno. Então quer dizer, não julga se um come carne e não julgue quem não coma carne, porque todos comparecerão perante o Eterno no dia do juízo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará perante mim, e toda a língua confessará que eu sou um só Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo ao Eterno. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeçar o escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Yeshua que nenhuma coisa é de si mesma impura, a não ser para aquele que tem por impura. Para essa é impura. Quer dizer, o que come carne e acha que é pecado, ele tem para si que é impura, deixa ele ficar sem comer, não critique, né? Porque diz assim, a não ser para aquele que tem por impura. Para esse é impura. Está falando de comer carne, tá, gente? Está falando de coisa imunda. Pega o contexto. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele que Cristo, Yeshua, morreu. Então quer dizer, se você comer carne, está contristando o teu irmão que é vegetariano, então não coma perto dele, para você não agredi-lo, né? E diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, alegria no Espírito e justiça. Então assim, o reino de Hashem é ter paz com o teu próximo, alegria e justiça. Se eu estou agredindo meu irmão de alguma forma, fazendo algo que ele não acha, que ele acha que não é pecado, que é pecado, comer carne, então não come. Tanto que o texto diz assim, porque quem nisto serve o Messias agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus, por causa da comida. Lembra que Deus lá em Gênesis fala, isso é comida e isso não é comida. Então, por causa do que é comida. Aí diz assim, não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Tanto a carne como a verdura é limpo, mas se comer com escândalo, já não é mais. Bom é não... Olha o que vai dizer o texto. Bom é não comer carne. Tá lembrando lá? Olha, o homem come carne e o outro só come verdura. Vegetariano e o outro come carne, ok? Aí diz assim, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se ofensa. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, a Hashem não nos criou para isso, bom é não comer. Tá? Tanto que a própria ciência vai dizer que o bom é você comer uma vez na semana ou 2 vezes na semana carne. Não comer carne todos os dias, tá? Porque ela te faz mal. Então é sempre bom você comer, né? Comer não tem problema, mas não todos os dias. Né? Tem gente que não consegue ficar sem comer carne.
né? Então Paulo está dizendo assim, bom é não comer carne. Paulo não está falando de carne imunda, Paulo está falando entre, né? Só eu estou focando bem isso aqui para você entender o contexto. Porque senão pega esse texto e fala, não pode comer qualquer coisa, não precisa guardar Shabat. Não é isso que está discutindo o texto, é outro assunto. E diz assim, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então tá. O texto está muito claro, dizendo assim, ó, se você pega o contexto, você vai ver que está falando de comer carne ou não comer carne. Eu não posso pegar esse texto, um versículo isolado, e falar assim, não, aqui Jesus falou, Paulo falou que está puro tudo e eu posso comer qualquer coisa. Não está dizendo isso. Tanto que se você vai aprender ao decorrer do tempo que se Deus falou, meu irmão, acabou. Se Deus falou sim, é sim. Se Deus falou não, é não. Tá ok? Dá um exemplo para você. Tem um texto que fala do profeta velho e o profeta novo. O profeta velho, ele profetiza para o rei a favor do rei. Então, o que é o profeta? Era o falso profeta. É aquilo que profetiza para agradar, não a verdade. Então esse profeta velho profetizava para o rei, falava para o rei assim, olha rei, Deus manda te dizer que você vai vencer a guerra, que você vai... E o profeta jovem, ele tinha o compromisso com Deus, não com o rei. Então Deus chama esse profeta e fala para ele assim, olha, você vai entrar na cidade, você vai profetizar contra o altar, você vai profetizar contra o rei, e você não vai comer nada lá naquela terra, nem beber, e você não vai voltar pelo mesmo caminho que você foi, você vai voltar para um caminho diferente. O profeta novo foi lá na cidade, profetizou contra o altar caiu por terra, rachou, a mão do rei ressecou, virou leprosa, ela atrofiou, e aí o profeta jovem montou na sua mula e foi por outro caminho. O profeta velho ficou sabendo disso e foi lá e disse assim para os filhos dele, cadê o profeta? Ele montou na mula e foi embora. Então o profeta velho pegou o seu animal, sua mula e foi atrás do profeta jovem. Chegando lá, ele encontrou com esse profeta no outro caminho e disse para ele assim, olha, foi você que foi lá e profetizou contra o altar? Sim, foi eu. Ok, olha, você volta comigo, é para você voltar comigo e comer na minha casa. O profeta jovem disse assim, não vou fazer isso, porque Hashem falou para não fazer isso. Aí o profeta velho disse assim, não, eu também sou profeta, e Deus mandou te dizer que é para você voltar lá e comer na minha casa. Ele então falou, não, se Deus mandou, eu estou indo. Aí ele voltou com aquele profeta velho, entrou na casa dele, sentou lá e comeu. Quando ele terminou de comer, aquele próprio profeta velho disse assim, assim diz o Senhor, por você ter desobedecido a Deus, você vai perecer. Né? Um leão vai comer você e não vai sequer tocar na mula que você está sentada nela. Porque quando Deus fala, ele não volta atrás. O que aconteceu? O profeta jovem montou na sua mulinha, foi embora. No meio do caminho veio um leão, tragou aquele profeta, o matou e o animal foi embora sem problema nenhum. Porque Hashem não volta atrás. Hashem falou, acabou. Você vai lá na Brit Hadashah, Paulo disse algo interessante. Se vier até vós um anjo do Senhor e falar para você, contrário ao que Deus já falou, contrário a tudo que o Eterno nos revelou, amaldiçoe esse anjo, porque ele é anátema, né? Amaldiçoe-o, porque ele está falando contrário ao que Deus falou. Então se Deus já falou que é puro, que é impuro, acabou. Não há discussão. Se Deus falou que o Shabat tem que ser guardado, é um estudo que a gente vai entrar ainda, mas só estou dando exemplo, acabou. Tanto que você vai em Isaías, na eternidade o Eterno vai visitar o seu povo no Shabat. Né? Então assim, irmãos, eu estou muito alegre, principalmente por saber que as pessoas que estão no grupo ali estão lendo o contexto, entendendo o contexto, lendo coisa por coisa. Né? E isso é muito importante você entender. Parar de ler só versículo isolado, porque versículo isolado eu crio o que eu quero. Né? Tem uma frase, um ditado que diz assim,
texto sem contexto é pretexto para heresia, e é verdade. Se você ler o contexto, você vai entender. Nós acabamos de ler um texto aqui bem polêmico, eu até deixei ele por último. Lógico que se tiver algum outro texto aí que você quer falar sobre esse assunto, manda aí, de repente passou batido, eu não vi, mas eu deixei esse por último por quê? Porque pegam muito esse texto para falar, não pode comer porque está escrito aqui. Não, o texto, a discussão é ali, ser vegetariano ou não. Essa é a discussão que Paulo está tendo com os irmãos, ok? Eu gostaria de desejar a vocês um shalom, que a Hashem nos abençoe e que nós possamos continuar crescendo assim pela vontade do Eterno. Amém? Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom, um abraço a todos.